Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos dar só mais um tempinho, tá, gente? Para que a gente possa iniciar o nosso culto live de hoje. Só mais um tempinho para que outras pessoas possam entrar. Enquanto isso, vão compartilhando aí com o máximo de pessoas. Para que outras pessoas, além de você, possam ser alcançadas nessa noite. Amém? Só mais um instantinho, tá? Boa noite, boa noite. Enquanto isso, eu vou compartilhando aí com outras pessoas. Boa noite, Ana Maria. Só mais um instantinho, tá, pessoal? Enquanto isso, não esqueçam de ir compartilhando com outras pessoas. Boa noite para quem tá chegando. Gente, se vocês me veem e me ouvem bem, tá tudo ok aí pra vocês? Me deem o seu feedback. Preciso do feedback de vocês, tá, gente? Vou só esperar vocês me dizerem aí pra gente dar início a nosso culto live de hoje. Tá travando aí pra vocês, tá tudo ok? Tudo ok, né, Adri? Obrigado pelo seu feedback. Vamos só esperar mais um instantinho. Tudo ok, valeu. Deixa eu só olhar aqui a hora, tá, gente? Pra gente não atrasar a nossa live. Tudo ok, ok. Perfeito. Só mais um instantinho, tá, gente? Tudo certo. Obrigado, gente, pelo feedback. Só mais um instantinho. Mais um minutinho pra gente iniciar, tá bom? Enquanto isso, continue compartilhando no aviãozinho, bem aqui no cantinho da tela. Aqui, ó, tem um aviãozinho. Continue compartilhando com outras pessoas para que elas também recebam a bênção dessa noite. Amém? Deixa eu ver a hora. Pronto. Já deu tempo. Então vamos iniciar para que a gente não atrase também no nosso culto. Então, boa noite, amados. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto live da nossa igreja. Se você já é de casa e se você também é de fora. Então, seja recebido com amor por essa igreja, certo? Pessoal, nesse momento, antes de iniciar, eu quero fazer uma oração com vocês para que nessa noite nós possamos ser abençoados, tanto com louvor quanto com a instrução que vai ser dada, para que a gente possa concluir a nossa semana com um pouquinho de mais força, de mais garra, para concluir ela com êxito e a gente se encontrar todo mundo no domingo para receber mais uma palavra abençoada. Então, que a palavra de hoje possa frutificar em nossos corações, que possamos estar conectados única e exclusivamente com o nosso Pai. Esse é o nosso formato de adoração nessa noite. Estarmos conectados apenas com Ele. Desliga a TV, tira a notificação do celular, porque tem uma coisa que parece que quando a gente quer se concentrar para orar, para assistir um culto, alguma coisa, aparece um monte de notificação do nada.
Então já vai desativando aí as notificações para não atrapalhar. Diga para quem mora aí na sua casa, olha, um instantinho que agora eu vou me conectar com meu pai. Vou estar agora com meu pai, vou receber a instrução, vou ser alimentada. Chama essa pessoa para vir junto, ao invés de estar lhe chamando toda hora. Para você ficar aqui, prestando atenção e receber tudo que vai ser trazido para você nessa noite. Que vai ser bênção. Garanto a você. Então vamos orar para dar início oficialmente ao nosso culto. Amém? Pai querido e Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te convidamos. Espírito Santo, você é livre. Jesus, você é livre. Deus, fique à vontade para estar presente nesse lugar, para trazer a tua instrução aos nossos corações, que os nossos corações estejam sensíveis, estejam abertos, estejam receptivos para a palavra que vai ser passada nessa noite, que ela possa entrar no nosso coração, frutificar aqui dentro e aqui fora também, através das nossas ações, das nossas práticas. Fique à vontade. Pai, nós repreendemos de antemão toda e qualquer ação maligna que possa tentar intervir para que esse culto não aconteça, para que a palavra não seja lançada. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Então eu queria chamar agora a pessoa que vai estar à frente do louvor, para que nós possamos adorar, louvar o Senhor nesse momento juntos. Amém? Pode estar enviando o convite. Quem está à frente do louvor. Gente, me perdoem a zoadinha aqui de fundo, porque são duas criaturinhas que tem aqui em casa que deram para brincar bem nessa hora assim do culto. Aquela coisa que sempre vem para atrapalhar, né? Para querer. Mas estão aqui. Mas deixa elas quietas aqui. Tá tudo certo. Boa noite. Boa noite. Gente, recebam agora esse louvor que é bênção, viu? Amém, mas vamos estar louvando ao Senhor, começando os adoradeiros em espírito e em verdade, né? Se desprender de tudo, deixar que Ele venha fazer a vontade dele. Amém. Se quer essa música vocês, todo mundo conhece a música bem conhecida. Você só se desprender. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de vencer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço.
quero ser como criança, te amar pelo que é, toda a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, longe de ti, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, abraça-me, abraça-me, Jesus, com teus braços de amor, abraça-me, 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 com teus braços de amor. Com teus braços de amor, 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 teus braços de amor. Amém. Quem foi abençoado, diga amém. Glória a Deus. Passar a palavra aqui para a ministra da noite. Amém? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Estão bem mesmo? Louvado seja Deus. Como tem sido a semana de vocês? Uma bênção. Me diga aí se o som está legal. Me diga se o som do ventiladorzinho está refletindo.
Tá tudo ok? Me deem o feedback de vocês. Tudo ok. Bênçãos sem medidas. Ô, glória! Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Confesso que estou até meio apreensiva, mas parece que foi tudo combinado, louvor com a palavra, mas não foi nada combinado, certo? Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que dirige os corações, ele é aquele que prepara todas as coisas, amém? Nessa noite, nós fiquei com essa responsabilidade da gente estar ministrando nessa quarta-feira. E eu confesso que o friozinho na barriga veio hoje, viu? E é isso aí, gente. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Eu sei que tem corações hoje para receber dessa palavra. Amém? Meus queridos, vou fazer uma oração entregando esse ambiente, todo o processo do nosso culto. Eu sei que já foi orado, mas eu quero apresentar toda essa mensagem. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, o meu coração diante do Senhor, o coração das pessoas que estão nessa live. Senhor, em nome de Jesus, sinta-se à vontade nesse ambiente, para que o Senhor possa ministrar, assim como o Senhor ministrou tanto ao meu coração com essa palavra, mas que essa palavra ela seja entregue ao coração devido, ao coração que é para ser recebido, e para que haja, Senhor, uma morada dessa mensagem, Senhor. Que essa semente ela seja plantada em um terreno fértil para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja Deus. Eu sei que tem muita gente aí, tem gente entrando, tem gente saindo. Eu quero que você fique, tem palavra de Deus, tem direcionamento de Deus para você nessa noite. Tem coisas novas derramadas para você nessa noite. Todo dia eu sempre digo, gente, é uma unção fresca. A porção de ontem foi para ontem, mas a derramada hoje é o que nós vamos experimentar hoje. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu te convido a você se desprender, porque às vezes a gente está em casa e a gente fica disperso. Mas você fica atento para o que o Senhor vai falar com você, aos nossos corações. Essa semana foi uma semana bem intensa. Eu não sei a sua, mas a minha foi bem intensa. Já começou assim, no balanço do Jeová. E aí eu estive conversando com Deus. Eu disse, Deus, eu vou ministrar. O que é que eu vou entregar? O que o Senhor quer falar comigo? O que será entregue, mas o que será direcionado primeiro para mim. E eu vim refletindo sobre as coisas e o Senhor me lembrou do início de todas as coisas. Hoje nós iremos conversar sobre o início de todas as coisas, sobre o princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é o amor. É o amor. E eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como anda as situações, as demandas, as coisas, as bênçãos, as conquistas. Eu não sei como anda a sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, o seu Pai, tem um direcionamento para a sua vida hoje. Amém? Não é uma palavra fácil. Não vou mentir para você, eu fiquei tão apreensiva, mas foi a palavra que o Senhor dirigiu ao meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse 2, no versículo 4 e 5.
certo? Se você não estiver com sua Bíblia, eu vou estar lendo e aí você vai prestando atenção. Não saia. Não saia. Amém? Apocalipse 2, do 4 ao 5. Diz assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, o meu candelabro do seu lugar. É uma palavra forte. Mas é exatamente esse propósito de mensagem que a gente vai conversar hoje. Sobre o primeiro amor. A Bíblia diz, meus queridos, em Mateus 24, 12, que por conta da maldade, o amor de muitos se esfriaram. E isso é fato. Vamos combinar que isso é fato, porque a gente tem visto, tem vivido, tem presenciado. Eu não sei você, mas eu não gosto de assistir jornal. Porque jornal lhe deixa informado, mas não edifica muita coisa, não. Para mim, eu particularmente não gosto. É importante? É importante. A informação é importante. Mas algumas coisas não edificam. E a gente vai vendo a Bíblia, a mensagem de Deus, ela sendo cada vez mais sendo concretizada dia após dia. É um fato quando diz assim, olha, a Bíblia é o jornal mais atualizado de amanhã. E é verdade. A Bíblia diz que o amor de muito, estava lendo o livro do Apocalipse, glória a Deus. O amor de muito se esfriará. E é o que a gente vê hoje, gente. É filho que mata mãe, é mãe que mata filho, e é um negócio, é uma coisa, mas enfim. E é o que nós temos visto hoje, a concretização, dia após dia, da palavra de Deus. E aí Deus fala com a igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. A gente vê no ambiente atual que Deus, ele não está falando para uma pessoa desviada. Porque quando a gente diz assim, ó, você precisa voltar ao seu primeiro amor, a pessoa já diz assim, eita, tá desviado. Mas é interessante que Deus, quando ele fala com a igreja de Éfeso, ele está falando com a igreja atual. E se você for ler um pouco mais antes, ele vai dizer bem assim, ó, conheço as suas obras. Deus está falando com a igreja. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. E ele ainda diz mais. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não desfalecido. Deus está falando com a igreja que trabalha. Deus está falando com a igreja que não fica parado. Ele está falando com a igreja que está em atividade. Ele diz assim, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo. Olha, você tem perseverado. Ele não está falando com alguém que está desviado. Ó, aquele homem, poxa, está desviado. Não. Deus está falando com a igreja em atividade. Eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Gente, como é que Deus está falando de uma igreja que está trabalhando
Porque na nossa mente, na mentalidade do ser humano, é assim, voltou o primeiro amor, vai falar do primeiro amor. Ah, tá tão longe de Deus. Mas aparentemente a igreja estava em atividade. E aí Deus fala, ó, você está trabalhando, eu tenho conhecido o seu trabalho. Você tem perseverado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você abandonou o primeiro amor. Aí você faz, nossa. Porque a mentalidade do ser humano, a mentalidade carnal do ser humano, é achar que o fato de estar trabalhando para Deus, de você ter um ministério, de você ter um título, de você fazer as coisas dele, sabe? Essa capa de crente, você quer dizer para as pessoas, a gente quer dizer para as pessoas que a gente ama o Senhor. Nós temos a mentalidade de o fato de você estar na frente, ou até mesmo diante de uma liderança, você está mostrando para essas pessoas que você ama o Senhor. Mas a igreja de Éfeso estava fazendo a mesma coisa. Ela estava fazendo a mesma coisa. E o Senhor disse para ela, você abandonou o seu primeiro amor. Tenho contra ti, deixaste o primeiro amor. E é interessante que é como até a música, gente, foi tão de Deus essa música. Quando meu marido começou a ensaiar, eu disse, ó, essa música é guiada, viu? Tem tudo a ver. Porque a música diz, quero ser como criança. De te amar pelo que és. E o início da nossa caminhada cristã muito se parece de como uma criança. Eu vou te explicar só o mínimo do que acontece. Veja. Eu aceito a Jesus. Eu, Cris, aceito a Jesus. Aceitei a Jesus. Amém, glória a Deus. No momento em que eu aceito a Jesus, recebo uma nova natureza. Uns vão chamar de nova criatura. Outro vai dizer que você nasceu de novo. E tá tudo bem. Mas ali você recebeu uma nova natureza. No momento em que você aceitou Jesus, você recebe uma nova natureza. E isso é um ato totalmente espiritual. A Bíblia diz, se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. No início da sua caminhada cristã, através do seu novo nascimento, você vira uma criança novamente. Por que uma criança? Não estou entendendo uma criança. Vou te explicar. Uma criança, no início da sua vida, no processo da vivência, de estar em crescimento, ela é uma pessoa dependente totalmente dos pais. Ela faz o que vê o pai fazendo. Ela faz o que o pai manda ela fazer. Bem assim, nós, como nascemos de novo, iremos imitar a mesma conduta da criança. Nós iremos imitar o que o pai está fazendo. Obedecer o comando do pai. É novo, gente. A gente está aprendendo tudo novo. A partir do momento que eu vou receber essa nova natureza, eu vou aprender com o meu pai a viver o meu primeiro amor. É viver o primeiro amor. Entende? Abra sua Bíblia em Efésios 4, 22 ao 32. Não saia daí não, viu? Tem muita coisa de Deus para você. Tem muita direção da parte de Deus para você. Eu sei que às vezes não parece ser uma mensagem tão legal, que Deus vai te dar uma vitória, que Deus vai te dar uma bênção. Mas Deus quer te dar uma bênção. Deus quer te dar uma vitória. Mas Ele quer fazer algo novo, de dentro para fora.
Eu vou ler Efésios 4, 22 ao 32. A gente vai entender o processo do início de nova criatura o amadurecimento, né? A caminhada com Cristo. O que é esse primeiro amor? Veja o que Paulo fala. Quanto à antiga maneira de viver, as coisas do velho homem. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficam irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Isso são obras do primeiro amor. É o início. É Deus te ensinando as coisas. Você nasceu de novo. É aqui. É a instrução do Pai para você. Deus, eu nasci de novo. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que... Entendeu? É como uma criança que está nascendo. Aí, o pai está lá ensinando o filho. É a mesma coisa. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Entende que todas essas instruções, aquele que furta, aquele que roubou, não roube mais. Trabalho. São as novas instruções do seu novo nascimento. É o seu primeiro amor. Esse processo de nova criatura, ele inicia-se de dentro para fora. É dentro para fora. Ultimamente, a gente tem se alimentado disso através dos nossos cultos de domingo. Até o pastor mesmo, ele tem batido nessa tecla de uma mudança de mentalidade, de Deus se importar com o que está dentro de mim para o que está fora de mim. Aí a gente vai entender de uma forma. A igreja de Éfeso, ela trabalhava legal, ela perseverava legal. Mas quantos de nós fazemos a mesma coisa? Você entende do que eu estou querendo dizer? Quando esse processo de criança, dessa formação, ele te leva a um estado de dependência. O fato de você ser criança, você vai entrar em um estado de dependência dos seus pais. Quando você se torna uma nova criatura, no momento em que você aceita Jesus, você dá esse passo de dependência de Deus, que é o seu pai. Nós estamos crescendo, as coisas vão acontecendo, e a gente vai achando que está abafando, a gente está se achando maduro. Veja como é que as coisas acontecem. Primeiro você aceita Jesus, recebe a nova criatura, a nova natureza de Deus, as instruções de Deus. E você vai entrando em um estado de dependência de Deus, onde é tudo Deus.
Mas vai chegar um momento da sua caminhada cristã que você vai se achando o adolescente, o adulto, e aí você começa a tomar suas decisões sozinho. E aí é onde vem as frustrações. Eu não sei você, mas quando eu era criança, aí quando uma pessoa chegava e dizia assim: olha, Cris, toma aqui, minha filha, um pirulito pra você. Aí eu ficava quieta, olhando assim pra minha mãe. Pra minha mãe dizer: pegue, menina, pega o pirulito. Eu ia lá, não era não? Poderia ser o medo de apanhar? Poderia. Por quê? Porque minha mãe dizia assim: olha, se você pegar você pegar alguma coisa do desconhecido, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Na escola, minha filha, mãe olhava assim, minha irmã, de quem é isso aqui? Pegou de quem? É seu, não, devolva. Bem assim, no início da nossa caminhada cristã, no envolvimento, nas coisas, tudo é com Deus. É tudo sobre a base da oração. Quando eu era criança, eu poderia negar pelo fato do medo de apanhar. Mas com a nova criatura de Deus, como nova natureza de Deus, eu entendo que eu não posso mais tomar decisões erradas na minha vida. Porque eu já decidi muito errado e esse é o momento de decidir certo. Então eu pego a instrução do meu pai e caminho com ela. E diante de tudo isso, da gente sair desse... Às vezes a gente saímos desse estado de dependência de Deus, né, ao longo do tempo, e começamos a tomar decisões sem a consulta de Deus, estar longe de Deus. E eu pergunto a você a mesma coisa que Deus estava perguntando à igreja de Éfeso: onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu? Volte e se arrependa. Volte-se ao Senhor e se arrependa. Esses dias eu estava lendo a história de Ruth. Esses dias não, ontem. E eu estava observando a vida de Noemi, trazendo para esse contexto de se voltar ao Senhor em arrependimento. Porque ele disse: olha, tem um contra ti, que você, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo o processo de igreja, mesmo trabalhando em igreja, você perdeu o primeiro amor, se afastou dele. Volte-se, se arrependa. Trazendo nesse contexto, a gente vai colocar a história de Noemi. Noemi foi uma pessoa que estava com o marido em uma situação complicada, porque estava faltando as coisas, né? Houve a falta. E o que foi que Noemi fez com seu esposo? Ela fugiu. Quantos de nós não fazemos isso que Noemi fez com seu marido? Onde diante da dificuldade, diante dos processos de Deus, quando a coisa aperta, a gente procura logo uma fuga. Olha, onde é que está tendo alimento? Não, onde é que está tendo alimento? É ali eu vou. Foi nesse momento da história de Noemi que ela saiu da vontade de Deus. E mesmo assim acontece na nossa vida. Você tem a sua caminhada cristã, você tem a sua nova criatura, você recebe instruções de Deus, você vai vivendo no estado de dependência, mas quando
fato da dependência de Deus. Gente, depender de Deus é depender de Deus. Sabe? É depender de Deus. Você está dependendo de Deus e apertou. Noemi foi procurar comida em outro local, porque no estado de dependência de Deus, no início de tudo, no seu primeiro amor, você praticando a palavra de Deus, nesse estado de dependência de Deus, o processo apertou. Mas Noemi, com seu marido, foi atrás de alimento em outro local. O que foi que aconteceu? A gente já sabe a história dela. Ela perdeu o marido, perdeu seus filhos, ficou só com a sua nora. Mas o ponto positivo de Noemi, e é o que a gente precisa aprender com ela, não é sobre a fuga dela de sair atrás de alimento onde não era da vontade de Deus. Noemi se volta ao Senhor. Quando ela volta para um lugar onde ela não deveria ter saído, que era um lugar de dependência, ela se volta ao Senhor. Esse é o processo que a gente tem que aprender na vida de Noemi. Ela volta para o lugar onde ela não deveria ter saído. Ah, Cris, mas ela saiu pela necessidade. E pela mesma necessidade ela voltou. Porque ela voltou porque lá tinha alimento. Mas ela voltou. Bem assim é na nossa vida, gente. Bem assim é na nossa vida. E ela volta, mas ela volta quebrada. Ela volta com marcas. Ela volta... Quando as pessoas olharam para ela de longe, disse, olha ali, Noemi. A gente na igreja, esperando. O irmão voltando, o irmão que tá longe. Oi, a menina. Fulano de tal. José. Não é assim? Contou com o irmão, A menina que tava na linha. Menina, não sei quem. Foi assim na vida de Noemi. Mas ela volta, gente, tão quebrada, tão machucada por conta da dor, que ela diz, olha, não me chame de Noemi, não, me chame de Mara, a amargurada. Porque mesmo diante da que Noemi estava vivendo, mesmo diante da falta e mesmo diante dos processos dolorosos que Noemi passou longe, fora do lugar de onde ela não deveria ter saído, ela volta ao Senhor para o estado de dependência de Deus. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Se tem uma coisa que eu quero dizer para você hoje, é que dificuldade, ela não significa falta de Deus. Às vezes você está no estado de dependência de Deus. E o fato da dificuldade chegar na nossa vida, ela não significa que é falta de Deus. Não é falta de provisão de Deus, não. Entende? A dificuldade que a gente passa, a gente precisa entender uma coisa. Que o estado de dependência de Deus, de viver diante da vontade de Deus, de não largar o primeiro amor, estar presente em Deus, a gente entende que a gente vai passar por dificuldades. Mas a dificuldade que a gente passa, ela não vai definir o futuro da gente.
A dificuldade que Noemi estava passando naquele momento, na fuga dela, houve consequências. E ela se volta ao Senhor. Então, entenda que dificuldade não define o meu futuro. A dificuldade que eu passo, os processos que eu passo, não vai definir o meu futuro. A dificuldade que eu passo não define também quem eu sou. A dificuldade que Noemi passou marcou muito a vida dela. Ela disse, ó, me chame de amargurada. Mas a dificuldade que eu e você passamos em um estado de dependência de Deus, ela não vai definir quem você é. Porque no momento você pode até se sentir uma fracassada, que nem Noemi, sabe? Deus, o que é isso que eu tô vivendo na minha vida? Eu sou uma amargurada? O que é isso, Deus? Deus, o que é isso? Às vezes a gente fica desnorteado. Aí o diabo toma e seca. Vixe, Deus, olha, eu sou... Começa a se deprimir. Mas eu quero dizer para você, a dificuldade que você passa hoje, ela não define o seu futuro. A dificuldade que você passa hoje não define quem você é. A dificuldade que você passa hoje não define que é falta de Deus. Porque você é o que de fato a Bíblia diz que você é. E se você está correspondendo à vontade de Deus, se você está alinhado com a vontade de Deus, a dificuldade, ela não vai ser comparada com a glória que há de ser revelada. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a própria palavra de Deus que está dizendo. Então, esse não é o motivo de você estar longe de Deus. A dificuldade não é o motivo da gente fazer que nem Noemi. Pegar a nossa malinha de cuia e olha. Pau gato. Deus vai aqui tá apertado, mas eu vou dar um jeitinho ali. Vou pegar um alimento ali, olha. Não, de Deus. Sabe? Deus nem mandou. Vocês estão compreendendo a mensagem? As minhas atitudes diante do sofrimento atuais é que vão sim definir o futuro da minha vida. O fato como eu me posiciono hoje vai definir o futuro da minha vida. Não é a dificuldade hoje que define o futuro, mas o meu posicionamento diante da dificuldade. Entende? E se você pode se questionar, você pode se questionar como se Noemi se questionou. Você pode dizer assim, Cris, no meio da dificuldade, eu fiz como Noemi. Eu estive longe de Deus, fui procurar alimento onde eu não deveria, me alimentei de um local onde não era da vontade de Deus. E hoje eu volto a Deus para o meu primeiro amor, quebrada, machucada, mas eu não sei como voltar. Eu não sei como iniciar. Não sei se você é esse tipo de pessoa. Mas eu vou dizer 3 passos. 3 passos para você voltar ao primeiro amor. Com base no texto principal que a gente leu. Eu vou ler de novo. Pai, Senhor, te ama. Seja bem-vinda. Deus disse: contra você, porém, tenho visto. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava. Então, se para voltar ao seu primeiro amor, mesmo até como a gente já entendeu aqui, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo as coisas da igreja, o primeiro passo é voltar ao arrependimento.
se voltar ao arrependimento. Examine-se a si mesmo, meu querido. Se você tem se vestido com uma capa de crente, ou até mesmo estando longe de Deus mesmo, às vezes a gente nem na igreja está. Mas se você tem ido para a igreja, você tem se entregado como na igreja de Éfeso, examine-se a si mesmo. Nós entendemos e compreendemos que o arrependimento, ele vem junto com a mudança de mentalidade. Nós somos maduros e já sabemos disso. Somos alimentados dessa forma. Arrepender-se é mudança de mentalidade. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É isso que o versículo está dizendo. Primeiro passo. Volte. Arrependa-se e volte. Onde foi que você caiu? Onde foi? Onde foi? Arrependa-se e volte. O segundo passo para que você volte ao primeiro amor é com base no texto de Mateus 22:36. Não precisa você abrir. A Bíblia diz assim: ame o Senhor com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amar ao Senhor em atitude. O que é amar ao Senhor? O que é isso? O que a Bíblia diz? Veja, João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, meu nome de Deus. Esse é o que me ama. Então, amar ao Senhor é prática. É prática. É prática de vida na vida. Através da nossa mudança de mentalidade. Através do nosso arrependimento. Você ser sincero com Deus. Olha, Senhor, eu caí aqui. Foi aqui que onde tudo começou. Voltar ao seu arrependimento. Trazer essa mudança de mentalidade. Amar ao Senhor com práticas. Vida na vida. Não com boas aparências. A gente já aprendeu aqui que não adianta pagar de crente para dizer que é crente. Mas através da mudança de mentalidade, através de um arrependimento verdadeiro, através de uma atitude de coração, é de dentro para fora. O processo de dizer que ama ao Senhor, de se voltar ao Senhor, é um processo interno. É dentro para fora. Entende? É não viver mais de aparência. Vai ser a vida de Deus na sua vida. E o terceiro e último passo é o que Jesus ensinou. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, para que eu volte ao estado de primeiro amor, ao lugar onde eu nunca deveria ter saído, eu vou ver onde eu caí, me arrepender, trazer uma nova mentalidade, que é através da palavra de Deus, voltar-se a Senhor em amor, com práticas corretas, com princípios sendo aplicados na minha vida, no meu interior. Uma mudança que vai vir de dentro para fora. E aí a gente vai começar a praticar o segundo maior mandamento. Amar o meu próximo como a ti mesmo. Cris, o que é que amar o próximo tem a ver com o primeiro amor? Tudo. Tudo porque Deus não é egoísta. E a gente precisa entender uma coisa. Se eu estou bem com Deus, consequentemente eu estarei bem com as outras coisas. Consequentemente eu estarei bem com as coisas de fora.
mais uma vez, se eu estiver bem comigo, com Deus, isso, consequentemente, refletirá na vida do meu irmão. Entende? Todas essas coisas, todos esses passos simples, é Bíblia. Voltar-se ao arrependimento, ao lugar onde você nunca deveria ter saído. Levar a sério, voltar-se ao Senhor, trazer uma nova mentalidade, amando o Senhor e ao meu próximo. É nesse lugar onde você e eu, a gente nunca deveria ter saído. É nesse lugar que o Senhor está te convidando a voltar. É como se Ele estivesse dizendo assim, olhe, você está trabalhando, eu estou vendo. Você tem feito as coisas, eu estou vendo. Você está fazendo as coisas certas, tô vendo. Tem perseverado. Oi, você tem perseverado. Tô vendo. Mas olha, volte ao início de tudo. Volte para o lugar de dependência. Volte ao seu primeiro amor. Volte. Volte-se ao Senhor. Eu não sei o que você vive, o que você pensa. Não sei se você... Não sei. Mas se tem uma coisa que o Senhor falou comigo, o meu coração, eu vou ser sincera comigo mesmo. Volte-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor. O convite do Senhor continua o mesmo. Ele está vendo todas as coisas. Mas ele precisa que você se volte ao Senhor. Em arrependimento. Em mudança de mentalidade. Para vivenciar, para experimentar, para viver a vida de Deus na sua própria vida. É o primeiro amor. É o início de tudo. Não é sobre estar diante das coisas. Não. Mas é sobre práticas corretas, princípios. Princípios que nunca deveriam ter saído da sua vida. Princípios que deveriam ser priorizados e nunca deveriam ter saído. Independente da dificuldade. Não sei por que você está longe de Deus. Mas hoje, e eu termino dizendo, volte ao Senhor. Eu posso dizer uma coisa para você. Essa semana eu chorei muito lembrando do início de tudo, sabe? Eu fui uma pessoa que vivi. Eu sei o que é estar no centro da vontade do mundo. Eu sei. Eu sei. E eu lembrando dessas coisas do início, sabe? E eu disse, Deus, eu não posso mais sair desse lugar. Sabe? Eu não posso mais depender das coisas. Porque eu sei o que é estar no centro da vontade do mundo. Mas eu também sei o que é estar no centro da vontade de Deus. E é um lugar que eu não quero sair, sabe? Eu não quero sair. Mais vale um dia entre os átrios do que 1000 lá fora. Mais vale um dia no centro da vontade de Deus do que 1000 lá fora. Essa, meu querido, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Olha, de todas que eu já fiz, sabe? Do babado todinho, eu digo, Deus, de uma foi certa. Foi ter seguido Jesus.
Eu não me arrependo. Pode me faltar as coisas. Eu digo, Deus, sabe os meus maiores sonhos? Tudo bem. Tudo bem. Porque o Senhor é suficiente. O Senhor é além de coisas. O Senhor vai além de pessoas. O Senhor vai além de conquistas. Se o Senhor dissesse assim, Cris, até hoje eu estou aqui com você. Você pode viver, se você quiser viver os outros dias sem mim, tudo bem, pode ir. Mas eu diria, Senhor, é até hoje mesmo que eu quero ficar. Quantos recebem essa palavra? Volte-se ao Senhor. Tenho uma coisa contra ti. Vocês perderam o primeiro amor. Olhe na onde cair. Arrependam-se e voltem. Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É um lugar reservado para você. É na presença, é no centro da vontade de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que nós não temos outra saída. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós queremos estar diante do Senhor, do Todo-Poderoso. Por mais que falte as coisas, Deus. Por mais que falte até os sonhos. Mas eu entendo que se o Senhor não estiver, de nada valerão as coisas. Se o nosso coração, Senhor, se encontra no lugar errado, que o Espírito Santo traga o entendimento, o voltar-se ao Senhor, a trazer a memória. Mas que nosso coração hoje, ele se volte ao Senhor, no centro da tua vontade. É no centro da tua vontade. Nós nos arrependemos, Deus. E nós entendemos que mais vale um dia com o Senhor do que 1000 fora. Por isso, Senhor, que nossos dias estejam junto com os seus dias e que a tua vida seja com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Cadê a Anne? Tô aqui, minha irmã. Glórias. Recebendo a palavra. Glórias a Deus. Gente, tô de saída. Terminei no horário. Tô saindo, minha gente. Fique com Deus. Bom, gente, quantos receberam essa palavra muito abençoada da nossa irmã? Passou 3 passos importantes para que nós possamos retornar ao primeiro amor. Mas não apenas retornar e permanecer. Tem que permanecer até o fim. E como é que a gente consegue permanecer? Adquirindo uma nova mentalidade, se relacionando diariamente com ele. E vão ter várias coisas, como eu falei no início da live, sempre tem uma notificação, sempre tem alguém, tem alguma coisa que vai vir para atrapalhar. Mas a gente precisa estar em adoração. Em adoração, reservando um momento exclusivo diariamente para que a gente se relacione com ele, para que o que tiver de ruim dentro da gente possa sair, para que ele possa ter espaço aqui dentro. Não adianta a gente querer inserir Deus aqui dentro num ambiente onde ele não fica à vontade. Então a gente precisa retornar às práticas do primeiro amor, às práticas das primeiras obras. E a gente precisa fazer isso diariamente, sem esquecer dessa necessidade,
sem esquecer dele quando tudo estiver bem. Porque muitas vezes, as coisas estão tão bem que a gente pensa, pra que Deus? Tá tudo bem, pra que eu vou querer Deus? E aí a gente lembra quando a fase tá ruim. E aí a gente retorna pro primeiro amor, a gente retorna para as práticas, é Deus pra lá, é Deus pra cá. Mas tem que ser Deus pra lá e Deus pra cá o tempo todo, todo dia. Porque a nossa dependência em Deus precisa estar todo dia. Nós devemos ser dependentes dele todo dia. É como o Cris falou. Ainda que falte tudo, só não pode faltar ele. Porque se faltar ele, meu filho, aí sim, a coisa realmente ficou feia pro seu lado. Pro meu lado, pro lado de qualquer pessoa. Então, que possamos alimentar esse amor que nós conhecemos lá no início da nossa caminhada. Consigamos permanecer nesse amor em Deus e possamos prosseguir adquirindo uma nova consciência diariamente, para que a gente retorne e permaneça nesse primeiro amor. Amém, gente? Então foi uma palavra muito abençoada que Cristo trouxe aos nossos corações. Eu peguei a minha porção, espero que você tenha pego a sua também. Desculpa por minha voz aqui um pouco estranha hoje. É que eu tô meio que gripando, então a voz tá meio robótica. Então me perdoem por isso, certo? Mas eu sei que não interferiu em nada. A palavra foi lançada, a semente foi lançada e eu sei que vai frutificar em cada coração, porque está frutificando no meu. Gerou algo dentro do meu coração e eu espero que possa ter gerado algo dentro do seu coração também. Então, muito obrigado por ter ficado até o final dessa live, por ter recebido essa palavra muito importante, essa instrução muito importante e indispensável na nossa caminhada. Quero fazer já um convite de antemão a vocês para domingo. Nós estaremos lá no espaço Conviva Cowork, no nosso culto presencial. Então, vai ter uma porção outra porçãozinha dessa específica lá no domingo. E eu quero convidar você para estar lá junto com a gente, domingo, às 16 horas, no espaço Conviva Cowork, nosso culto presencial, que vai ser tão bênção quanto esse culto de hoje. Amém? Então, eu espero vocês. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus abençoe a noite de vocês e abençoe o restinho dessa semana. Vai vir um feriado aí para vocês descansarem. Então, um bom descanso também. E até domingo, tá? Encontro marcado. Um cheiro e fiquem com Deus.